Olá, turma do sexto ano. Espero que esteja todo mundo bem. É isso. Vamos. Nós chegamos à nossa terceira aula sobre o conteúdo Os Povos Antigos nas Américas. A gente já viu na primeira semana os maias, os astecas e hoje a gente vai ver os incas. Vamos lá? Os incas. Queria que você acompanhasse aí comigo a leitura. Os incas fundaram o império mais extenso da América pré-colombiana. Vocês observarem aqui tem um mapa, é isso? Isso aqui é na América do Sul e hoje é a região do Peru. É isso, então a gente observa que ele é bem mais extenso. Com uma impressionante organização e um poderoso exército e um grande sistema de comunicação controlavam amplos territórios. Então a gente observa logo de início que a comunicação, por ser um império enorme, era bastante eficaz. A origem dessa civilização. Na área andina, mais precisamente na região de Cusco, atual Peru, né? E tendo como precedentes as culturas Naxa e Mochica. Nasceu o Império Inca, seu fundador foi Manco Cápac, o Império Inca considerado filho do Sol. Em torno do ano 1200, Capac dominou as tribos de Cusco e seus sucessores estenderam a conquista Inca rumo ao norte e ao sul, ao longo da Cordilheira dos Andes. Na época em que era mais amplo, o Império Inca englobava os atuais Peru, Bolívia e parte do Equador, o noroeste da Argentina e o norte do Chile. Então, bastante imenso, né? É bem amplo. O território compreendido pelo Império abrangia uma área de 3.500 quilômetros no sentido norte e sul e 800 quilômetros no sentido leste e oeste. Sua população variava entre de 3 e 16 milhões de pessoas. Quando os europeus chegaram à América, os incas viviam uma época de grande esplendor. Entretanto, a conquista do aventureiro espanhol Francisco Pizarro resultou no fim do império e na submissão dos incas aos espanhóis. Então, a coisa que tem em comum entre as três civilizações, os astecas mais incas, foi que eles foram dominados pelos espanhóis, como a gente viu nas outras aulas. Como se organizava esse império? Tem uma imagem aí bem recente embaixo, uma imagem panorâmica bem bonita aí. Como se organizava? Os incas criaram um império vastíssimo, devido à eficiência do seu exército e à sua magnífica organização imperial, embora provavelmente não conhecessem a escrita. O império chamado o Mundo dos Quatro Cantos era dividido em províncias governadas por grandes senhores, um dos quais residia na corte do Inca, em Cusco, para garantir a lealdade da província. As cidades dessas províncias comunicavam-se por meio de uma eficiente rede de estradas com mais de 40 mil quilômetros, dos quais só foram descobertas 25 mil até o momento, e de um serviço de correios. Então, a comunicação aí dos incas tinha esses dois elementos, que existiam os correios, né, dizer assim, e a questão das estradas que ligava as cidades. Para registrar a produção agrícola, os incas desenvolveram um complexo sistema para números, o quipus, uma espécie de registro feito por meio de cordões longos com nós de cores diferentes. A unidade do império era garantida por um sistema de caminhos percorridos por mensageiros, que circulavam por etapas, levando as mensagens imperiais e as informações nos quipos. Para defender as cidades, construíram-se grandes fortalezas de pedra, de onde se vigiava os arredores. Então a gente observa que nessa imagem ela é bem alta, então era uma maneira que os incas encontraram para vigiar os arredores de quem se aproximava. A gente tem aí como se organizava a sociedade inca, né? A sociedade se organizava-se em clãs, formado por centenas de pessoas unidas por laços de parentesco. A gente pode pensar em família aí, né? Encabeçando a sociedade estava o Inca, o chefe supremo. Havia diferentes grupos sociais, os nobres, que faziam parte eram os sacerdotes, os militares e os políticos. O povo, quem era o povo? Os não nobres, os servos e os escravos. Aí eu trago para a gente aí essa imagem
ao lado direito, né, dessa pirâmide, a gente vê o Inca, né, lá em cima. Logo abaixo a realeza, de amarelo. De verde a gente tem a nobreza. E a gente tem a Peble, que seria o povo, que seria a base da pirâmide. Vamos lá? Vem aí comigo? Sobre a economia. Os incas plantavam milho e batata, criaram sistemas de irrigação e construíram terraços para cultivar as encostas das montanhas andinas. Além disso, cuidavam de rebanhos de lhamas, de alpacas, dos quais obtinham alimento e matéria-prima para confeccionar tecidos. Também usavam o gado como meio de transporte. As roupas do Inca e dos membros da alta nobreza eram feitas de lã de vicunha, que era mais fina. A metalúrgia do cobre e do ouro teve grande desenvolvimento, assim como a cerâmica, que era decorada com figuras humanas, animais e motivos florais ou geométricos. Aí eu trago para vocês as duas imagens para a gente observar bem, né? A primeira a gente vê a ilhama, não é isso? A gente vê também, e a gente percebe tanto na primeira quanto na segunda, a questão das montanhas, né? Eles cultivavam muito, principalmente por causa da região. A religião. A religião, igual às outras, eram politeístas, quer dizer, existiam vários deuses que os incas cultivavam, né? Os incas adoravam vários deuses, dentre eles Viracocha, o criador de todas as coisas, Mamaquila, a lua, e sobretudo Inti, o deus sol. Aí a gente observa nessa imagem, possivelmente alguns incas adorando o deus sol. É isso que seria o Inti. A arte. Como era a arte dos incas, né? A pedra e os tecidos. Os incas se destacaram pelo trabalho em pedra, especialmente a arquitetura, tendo moldado e talhado em grande escala. Um bom exemplo desse tipo de trabalho é o monumental Templo do Sol, em Cusco, embora também tenha realizado várias obras menores. Por ocasião da conquista espanhola, os cronistas descreveram as extraordinárias estátuas e esculturas feitas de ouro e prata, muitas delas destruídas pelos europeus para aproveitar os metais preciosos. Então tem muita coisa que a gente não vai saber dessas civilizações, porque foi até mesmo roubado pelos espanhóis. Os espanhóis, que quando os espanhóis chegaram na América, eles vinham principalmente em busca de metais preciosos. Vamos acompanhar comigo aí o quarto parágrafo. A maior parte das peças de arte que não se perderam foi enterrada com os mortos para servir de oferenda, ou usada nas cerimônias religiosas. Eram imagens de ouro e de prata cobertas com vestimentas tecidas para essa finalidade. O tecido constituía outra parte de grande significado para os incas, caracterizando-se por seus desenhos geométricos e seus enfeites de cores brilhantes. Em alguns tecidos aparecem símbolos que podem ser interpretados como uma forma de escrita. Além disso, havia um forte comércio baseado no intercâmbio de tecidos. Então, como o império era vasto, havia essa troca aí entre as cidades. Não é isso? Ok, gente, por essa semana a gente fica por aqui. E logo abaixo do link que eu vou enviar, também vou enviar um questionário. Lembrando que não precisa copiar no caderno o questionário, é só responder pelo computador ou pelo celular. E estou à disposição de vocês, é só falar comigo no privado. E lembrando sempre de colocar o nome e a turma, ok? Abraço e até mais.